Estas são os nossos irmãos que partiram na esperança da ressurreição: Manuel Alves do Álamo, Zilda Freitas, e pela saúde do seu esposo José Fernandes Rocha, Maria das Mercês Pereira, pais de Manuel Gonçalves Toledo e suas intenções. E também pela saúde e pelas intenções dos imperadores desta coroação e pelos seus familiares defuntos também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje a celebrar o Pentecostes, 50 dias depois, vem o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz viver e ressurgir Jesus em nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por a vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Domingo de Pentecostes. Primeira leitura. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos regressam à casa onde tinham celebrado a ceia pascal com ele.
e aí vivem em comunidade e em oração. E, no dia de Pentecostes, vivem uma experiência de tal forma extraordinária e intensa que, não tendo palavras capazes de expressar, São Lucas nos-la transmite através de imagens. Escutemos a sua descrição e as consequências. Segunda leitura. Por causa da sua cultura grega, os coríntios valorizavam muito as manifestações extraordinárias, como o falar em línguas, e isto de tal maneira que quem tinha tais carismas se julgava superior, desprezando até quem não os tinha e criando divisões na comunidade. Paulo recorda-lhes quem está na origem dos carismas e qual é a sua única e exclusiva finalidade. Evangelho. No dia da ressurreição, no domingo, os discípulos estão fechados em casa, cheios de medo. Mas, porque estão reunidos em comunidade, recebem não só a presença de Jesus ressuscitado, que ocupa o lugar central, como os dons que só Ele pode oferecer. O que acontece na comunidade deste primeiro domingo é um anúncio do que acontecerá também nas comunidades dominicais de todos os tempos e lugares, também na nossa. As leituras serão proclamadas por mim, pela Eva Alves, o Salmo pela Lara Pessoa e a oração dos fiéis pela Manuela Cota. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvi-los proclamar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandai, Senhor,
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade dos dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo, e a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoados os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Domingo do Pentecostes, o que toda a Igreja está a celebrar hoje, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos no cenáculo. E reparastes aqui na coroa do Espírito Santo, onde colocaram a coroa, não sei se foi propositado ou não, mas foi mesmo ali no centro, não é? No centro. No meio do cenáculo mesmo. E reparem na Nossa Senhora dos Milagres, não é? Também é a única imagem mariana que tem a coroa do Espírito Santo. É única, é nosso, é mesmo a identidade mesmo nossa, a soriana, digamos assim. Não é uma coroa do mundo, é a coroa do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu plenamente sobre ela. O Espírito Santo derramou, envolveu-a. Reparastes que a coroa tem a simbologia de uma chama, de uma língua de fogo, não é?
Já falei outro dia no interior da coroa, mas no formato exterior da coroa é uma autêntica língua de fogo, não é? Como as bandeiras, não é? Autênticas línguas de fogo a descerem sobre os discípulos, sobre a Igreja. Uma Igreja animada pelo Espírito Santo. Mas este Espírito Santo nunca dá nas vistas, porque ele prefere o espaço da interioridade, onde se fazem as confidências, onde se cria a comunhão, onde se sonha o futuro e se contempla silenciosamente o essencial. O Espírito Santo nunca compra protagonismos, nem reclama vaidades. Talvez seja essa a sua identidade, ser sempre para o outro. Um Espírito que é derramado para a edificação da Igreja. Um Espírito que é distribuído por todos para o bem comum. É um Espírito que se perde nos outros. Na Bíblia, o Espírito Santo é chamado de Consolador, é chamado de Vivificador, é chamado de Paráclito. O Espírito Santo é o amor em cada amor. O Espírito Santo é a alma em cada vida. O Espírito Santo é o ar de cada respiração. É através de um sopro que Jesus transmite aos apóstolos o fôlego que animou a sua vida, a paixão e a energia que o vivificou, o Espírito Santo. Para Deus basta um vento, uma brisa, um sopro vital. E nós bem sabemos quanto a nossa vida é frágil, quanto a nossa vida é suspensa de um simples respirar. Respirar na atmosfera de Deus é viver, sonhar, amar aquele que se respira. O Espírito Santo é a respiração de Deus. Já nas origens, Deus insuflara no barro o seu respiro e o homem torna-se um ser vivo. Desde então, o Espírito Santo presida tudo o que nasce. É aquele que dá a vida, é a fonte da vida, como vamos ouvir daqui a pouco no Credo. Creio no Espírito Santo, aquele que dá a vida. Esta é a tarefa miraculosa e maravilhosa do Espírito Santo, fazer nascer a vida, mesmo onde aparentemente ela acabou. O Espírito é capaz de tornar possível o impossível. E o nosso povo também diz que o Espírito Santo é vingativo e diria que é perigoso, entre aspas. É devastante e é inquietante. Ou seja, quando pensamos que tudo acabou, quando pensamos que o melhor é fechar-se, quando pensamos que não há saídas, o Espírito Santo escancara as portas do coração. O Espírito Santo indica caminhos de encontro e de comunhão. O Espírito Santo enche de ar renovado a vida. Por isso é que ele é perigoso. Mas perigoso no bom sentido. Não do sentido da fatalidade, ou do pessimismo, ou da destruição. Não. Ele é a vida. Aos apóstolos amedrontados, o Espírito do ressuscitado faz descobrir uma vida nova. De enclausurados, passam à aventura de enviados. Como eu disse aqui no Evangelho, até repeti 2 vezes, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, a cada um de nós. Isto não é só para os padres, é para todos os batizados. É por vezes difícil sair do nosso cenáculo, da nossa concha, da nossa bolha. E o Espírito Santo vem, humilde, mas decidido, mais forte que o nosso desânimo, como vento que enche as velas da nossa vida, que dispersa as cinzas da morte e que difunde por toda a parte os pólenes da primavera da ressurreição. No relato do Evangelho não se faz referência
à presença de Maria, como nós rezamos no terço, não é? Aquele mistério que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima reunidos no cenáculo. Isso é a tradição que diz que Maria estava lá. No Evangelho não vemos que ela esteja. Não faz referência. Mas eu acredito que ela estava lá, com os apóstolos. E penso que ela sorria serenamente, como se já conhecesse o rosto e o modo de agir do Espírito Santo. No seu interior, Maria já tinha experimentado a sua presença. Maria já tinha sentido dissiparem-se no silêncio todas as dúvidas. Ela estava sorridente, porque ela já sabia o que é que o Espírito Santo ia fazer. Como quando a gente às vezes confia muito numa pessoa e chama essa pessoa para ajudar na nossa família ou alguém, e a gente já sabe que essa pessoa vai mesmo ajudar. E quando essa pessoa chega, nós ficamos sorridentes, não é? Porque já sabemos o que ela é capaz de fazer. E portanto Maria também estava assim sorridente e alegre. Reparastes que ali o Império do Espírito Santo, o Império tem aquele fundo vermelho, não tem? Que é o Espírito Santo, tem as línguas de fogo. E depois tem aquela estrela, assim, branca, aquela estrela. É Maria. Portanto, ela estava lá com eles. Ela bem sabia que a semente colocada por Deus no coração dos apóstolos trazia dentro de si a força para desabrochar, para florir e para dar vida. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado num criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Eu creio na Igreja Santa, Católica e Apostólica. Professam-se ao batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, imploremos a Deus, nosso Pai, que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação pascal, dizendo com alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Pelo Papa Leão XIV, pelo nosso Bispo, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ajude e ilumine.
Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis da nossa diocese, para que o Espírito nos faça crescer a todos na caridade. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Deus eterno e onipotente, que na manhã do Pentecostes enviaste o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles, testemunhas do vosso Evangelho. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ora, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramaste o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Céu
sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Conhecemos a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vimos, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, de modo especial Manuel Alves do Álamo, Zilda Freitas, Maria das Mercês Pereira, pais de Manuel Gonçalves Toledo, e também por todos os familiares defuntos
dos imperadores desta coroação e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Recebestes, como vimos na segunda leitura, recebestes o Espírito Santo para a construção do bem comum. É este Espírito Santo que não dá nas vistas, mas que se confunde através de cada um de nós com os seus dons, dons que não são para nós, mas são para o bem comum, para o bem e para a alegria de todos. Com fé e esperança ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entrar em morada, sua palavra de salvação.
Graças e louvores têm a todo momento. Graças e louvores têm a todo momento. Graças e louvores têm a todo momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservar nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Alguém faz anos hoje? Ok, fez há pouco tempo. Há pouco tempo, essa semana foi? No dia 3. No dia 3, muito bem. Mais alguém? Quem? Quem? O Marco Martins está a dar sinal para... A Vitória, muito bem. É hoje, é? Foi na sexta, muito bem. Então temos a Vitória. A Maria, não é? Maria Alves. Onde é que ela está? Ah, muito bem, Maria Alves, muito bem. Muito bem. Tá? Então vamos novamente ao tom. Entramos no tom. Muitos anos de vida e muita saúde, e muita alegria, a alegria do Espírito Santo.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Santo Domingo de Pentecostes para todos.